Só quero esclarecer uma coisa. Não há, por enquanto, um golpe militar em curso. Não é isso. Porém, quem está mandando no Brasil hoje são os militares. E eu vou explicar para você o que está acontecendo. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita, se inscreve no canal, dá essa força para fortalecer o nosso trabalho. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 e aí é a seu critério. Combinados? Preciso esclarecer uma coisa com urgência para você. Não está acontecendo o que todo mundo temia, que Bolsonaro ia dar um golpe militar e que os militares iam tomar conta do governo e nós íamos ter uma ditadura militar. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o que eu já estou falando para vocês tem 2 semanas. Todo mundo já percebeu que não dá para ter Bolsonaro como presidente. Ele não tem tamanho, ele não tem postura, ele não sabe o que é ser presidente, mas ele não é um cara incompetente que sabe que é incompetente. Ele é um cara incompetente que ainda gosta de atrapalhar. Ele usa o poder que ele tem não para fazer nada, mas para destruir, para atrapalhar. E no meio de uma situação como nós estamos, já estávamos numa crise econômica, mais um problema de saúde sério enfrentado pelo mundo. Ele não consegue nem resolver os problemas e ele ainda agrava. Então ele começou a dar prejuízo. E o pessoal do agronegócio foi o primeiro a sentir. Porque você imagina, Bolsonaro está fazendo tudo o que todo o mundo recomenda. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda, o que os outros presidentes estão fazendo. Ele está fazendo o contrário de tudo, certo? Ou nós temos muita sorte, nós temos um único presidente do mundo que está certo, ou alguma coisa tem que ser feita, porque essa situação não pode continuar. Imagina nas próximas semanas o que vai acontecer se a gente deixar ele governar o Brasil do jeito que ele quer. Então a primeira coisa que eu falei que poderia acontecer é, se o Brasil for o único país no mundo que não tratar o problema com a seriedade que o mundo está enfrentando, corre o risco do mundo resolver o seu problema e o Brasil não. Aí o Brasil pode ser o foco que vai levar esse problema de volta para o mundo. E eles podem ter que enfrentar uma segunda onda. Já estão sofrendo com vidas humanas e com perdas econômicas. Vão enfrentar isso tudo de novo por causa do Brasil? Não vão. A prova que isso está realmente acontecendo é que a China hoje, na segunda-feira, decidiu que não vai mais comprar soja do Brasil. A alegação é exatamente essa: não podemos enfrentar outra epidemia. Então agora a China está comprando soja dos Estados Unidos. Veja como esse pessoal radical é imbecil. Eles ficam com ideologia China e Estados Unidos. Cara, eles são parceiros econômicos, nenhum deles vai perder dinheiro. A China, para não comprar do Brasil, está comprando dos Estados Unidos. É só o alucinado aqui do Eduardo Bolsonaro que resolveu atacar a China, botar a culpa na China e tomou um sabão do embaixador da China no Brasil. O Weintraub, que é outro idiota, foi fazer gracinha, foi tirar sarro da maneira do asiático falar, o que é até uma maneira racista. Tem até seguidores aqui do canal que estão tweetando a embaixada da China e o embaixador da China pedindo desculpas, o que eu acho que é uma medida louvável. São pessoas que estão vendo o caminho que o Brasil está tomando na política internacional. Então agora que a China está começando a cortar negócios com o Brasil, porque o Brasil virou um problema, o agronegócio principalmente sentiu o impacto e falou, tem que ser feita alguma coisa. Eu expliquei também, já tem 2 semanas, tinha a hipótese de sugerir que ele renunciasse, algo que é bem improvável, porque ia ter que convencer ele a renunciar, iam tentar falar assim, olha, a gente faz uma vista grossa aqui para os seus filhos, vamos deixar para lá, mas envolve até o caso da Marielle, é a mais difícil de todas, dificilmente isso aconteceria. Então a hipótese de renúncia é praticamente descartada. Impeachment pode ser, mas demora 1 ano, e não é o momento agora de você ter um presidente que já não está fazendo nada e que vai começar a querer comprar voto, comprar apoio, Congresso todo sem foco, sem rumo. Não é o momento de você fazer um negócio tão demorado e tão complicado juridicamente até de você fazer. Então você afasta a renúncia, você afasta o impeachment. Eu também falei que ele poderia ser retirado por crime comum, por um processo no STF, porque ele deliberadamente
desobedeceu o Ministério da Saúde, ele tinha que ficar em isolamento por ter tido contato com pessoas contaminadas. Ele nem precisa estar contaminado, mas só de ter tido contato, a determinação é quarentena, e ele não cumpriu. Então isso poderia ser uma saída também, mas o que eles decidiram realmente é pelo parlamentarismo branco. Vamos tentar deixar ele como rainha da Inglaterra, vamos isolar e vamos tocar essa situação durante a crise. Vamos apoiar o Ministério da Saúde e vamos tentar conter esse prejuízo o quanto antes. E nesse caso do parlamentarismo branco, já temos até a junta que já está mandando no Brasil. Olha como ficou. O general Braga Neto, que foi quem comandou a ocupação militar no Rio de Janeiro, chefe da Casa Civil hoje, ele assumiu o posto de primeiro-ministro branco, extraoficial, ou de presidente de fato, a gente pode dizer. Ele vai coordenar ministros e as ações do governo, e neste momento, principalmente as atividades do Ministério da Saúde. Também o general Luiz Eduardo Ramos, que é secretário de governo, já está fazendo articulação com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre e com todo o Congresso. O general Augusto Heleno, que nenhum de nós gosta, mas é o que tem para hoje, virou bombeiro de última hora no Palácio. Ele vai tentar segurar a onda para evitar o processo de impeachment, para que não tenha turbulência nesse momento. E o general Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, ele vai tentar conter os militares de baixa patente, que são muito fiéis ao bolsonarismo, e está intermediando esses acertos com o STF também para tentar conter um processo de impeachment agora. Eu sei que todo mundo pensa, eu quero o impeachment já, eu quero que ele renuncie já. É que no momento, gente, a prioridade é salvar as nossas vidas. É como que nós vamos enfrentar esse problema de saúde que ele não quer enfrentar. Ele é o único presidente do mundo que está ignorando todas as recomendações que o mundo inteiro está seguindo. Então nós não queremos perder alguém da família nesse momento. Essa é a nossa prioridade. Eu não quero morrer, eu não quero que a minha mãe morra, eu não quero que a minha filha morra. Eu quero passar por esse problema de saúde e aí a gente vê o que a gente faz com ele. Então, para impedir que ele atrapalhe, a primeira coisa é ele não manda mais. Se ele inventar de demitir o Mandetta, é pior para ele, porque aí ele pode ficar isoladinho assim, só esperando essa situação passar para ser derrubado. Se ele não atrapalhar, pode ser que depois ainda devolvam o governo para ele. É bem difícil de acreditar que ele não vá atrapalhar. Mas a ideia inicial é, vamos nós conduzir esse processo, vamos tirar o Brasil desse problema, resolveu? A gente devolve o governo para ele. Não é para os militares ficarem lá, não. Se ele atrapalhar demais, hora que acabar, faz o impeachment dele, tira ele de alguma maneira e assume o Mourão. O que eu acho que deve acabar acontecendo no fim das contas? Os militares vão comandar o Brasil durante esse período, vamos passar por essa crise, vão devolver o governo para ele, mas o povo não vai aceitar. Sabe por que não vai aceitar? Porque até resolver essa situação nós vamos ver muitas pilhas de corpos. Só para vocês terem uma ideia, o cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, é o maior cemitério da América Latina. Eles têm normalmente uma média de 30 enterros por dia. Dobrou, está tendo 60. 60 enterros em 12 horas, isso dá uma média de um enterro a cada 12 minutos. O problema maior é, se você tem 30, você tem pessoal para atender 30. E você já está tendo 60. E vai aumentar mais. Então estão sendo abertas covas a toque de caixa em quantidade para esperar os corpos que virão. Quando esses corpos começarem a chegar e acontecer uma situação parecida com o que está acontecendo no Equador, o Equador está enterrando corpos em caixas de papelão porque não está conseguindo fabricar caixões. Não está conseguindo caixão para enterrar as pessoas. As pessoas estão tendo que ser enterradas imediatamente por causa da contaminação, estão enterrando em caixas de papelão. Se isso está acontecendo lá, não tem motivo para não acontecer aqui. Então, muito dificilmente, ele ficando contra todas essas medidas e o Brasil tendo que enfrentar isso tudo e ele tendo negligenciado todas essas medidas, o povo não vai aceitar o governo voltando para ele. E aí alguma medida vai ter que ser tomada. Ou impeachment, ou um processo por crime comum e ele perde o cargo do mesmo jeito, ou então ele renuncia, até lá se decide o que fazer com ele. Mas o importante é que ele pare de atrapalhar hoje. Então os militares já estão mandando no Brasil, os militares já são hoje quem governa de fato, o Bolsonaro está decorativo e se ele tentar hoje derrubar o Mandetta, é pior para ele. Porque aí ele já vai ficar lá num canto só esperando a situação passar para ser tirado do governo. Se ele ficar quietinho, pode ser que ainda devolvam o governo para ele, mas
a população não vai aceitar. Então o caminho já está traçado, é isso que vai acontecer. Nós já temos uma junta militar que está tomando as decisões. Oficialmente o Bolsonaro ainda é o presidente, mas decisões importantes ele não vai tomar. Se ele tomar, por exemplo, qualquer decisão contra o isolamento, 15 minutos depois o STF vai lá e derruba. Não vai passar. Ele queria dar R$200 para o trabalhador, a Câmara já votou 600. Então tá assim, não adianta, ele não governa mais. Acabou o governo Jair Bolsonaro. Essa é a informação. Acabou o governo Jair Bolsonaro. Com 1 ano e 3 meses, ele não é mais presidente da República. Ele vai continuar com o cargo, ele vai continuar em Brasília, ele vai continuar sendo o palhaço dos eleitores dele, ele vai continuar falando bobagem, mas ele não assina nada. Se ele assinar qualquer coisa, o STF derruba 15 minutos depois. Tá certo? Então é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço. Eu já fui.